Olá, cursista. A gente vai trabalhar aqui com exemplo de distribuição normal. Nós temos como exemplo aqui, para quem gosta de trabalhar com bactéria, um grupo, uma análise sobre esse grupo, da seguinte maneira: um grupo de bactéria de mesma espécie foi estudado por mais de 5 anos. A conclusão dos cientistas sobre a estatística desta bactéria são: a média de miligramas de gás carbônico por dia, ou seja, o que é produzido por ela, é de 150 miligramas de CO2 por dia. E o desvio padrão de 5 miligramas de gás carbônico, do dióxido de carbono, produzido por dia. Então, essa conclusão aí, ela é sobre a média, tá? E ela é sobre a variabilidade, a, a oscilação desses dados, tá? Então, a gente tem o seguinte: vamos partir para análise prática da situação. Ele quer saber qual a probabilidade dessa espécie, num dia qualquer, produzir menos de 160 gramas de miligramas de CO2, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? A primeira coisa que é se fazer é desenhar a distribuição normal, certo? Rabiscar aqui alguma coisa, que ela é mais ou menos esse formato. O ponto central dela seria a média já bem estudada, 150. E o desvio padrão, esse desvio padrão aqui de 5 para mais, de 5 para menos, em relação à média. E aí ele quer saber o seguinte: qual a probabilidade dessa bactéria produzir, em um dia qualquer, né, em um dia aleatório, ela produzir menos de 160 gramas de CO2. Então ele quer saber isso aqui, ó. Essa região aqui, pelo conceito de normal, a gente já sabe que ela está à direita da média, então ela vai valer 50%. Isso já é conhecido, já é da nossa natureza de conhecimento. O problema é essa região aqui que a gente tem que calcular. A gente tem que calcular desse ponto aqui da média bem conhecida até o ponto que nós desejamos e saber quanto é que isso aqui contribui. Daí, qual o primeiro passo que a gente tem que fazer? Transformar isso aqui em zero, padronizar a nossa distribuição, porque é necessário. Então, o 150 vai virar zero, tá? Ele continua sendo o ponto de referência. Agora eu tenho que converter o 160. Nesse caso, vou ter que converter ele usando a padronização da normal. Nesse caso aqui a gente vai utilizar x, tá? Menos μ sobre sigma, ou raiz de variância, tanto faz. Aí você pode escolher um ou pelo outro. Nesse caso aqui a minha padronização seria, ó, x é o 160, a nossa média conhecida, estudada amplamente pelos cientistas, 150, e o meu sigma, o meu desvio padrão, seria 5. Nesse caso aqui, z seria a resposta final, 2, tá? Então esse é o meu ponto 2. O que eu quero aqui? Eu vou substituir, em vez de escrever 160, eu vou escrever 2, porque são os valores da minha normal padronizados, os valores de z, e aqui a gente usava o valor de x. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente precisa consultar na distribuição normal quanto equivale valores abaixo de 160. Nesse caso aqui, ó, 160, dentre 160 e 150. No meu caso, vai ser de 0 a 2, que é equivalente a 150 a 160. Isso aqui continua valendo a mesma probabilidade. Isso aqui vale 50%. Ok? Então, beleza. Não tem problema. O problema, como eu já disse, é o meio. É esse miolo aqui que eu tenho que pegar. Então, o que eu quero é saber a probabilidade de z entre 0 e 2. E aí eu vou recorrer à minha tabela normal. Lembre, 2 é 2,00. Por quê? Porque a gente vai na tabela normal agora dar uma olhada. Bom, eu dei uma esticada aqui para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, ó. Eu vou precisar de 2,00. Então, ó, 2 está aqui, ó, já é conhecido, certo? O que vai acontecer nesse 2 aqui, ó? O 2 eu vou procurar até 2,0. Perceba, ó, o 0 está aqui. Então, ó, o meu 2,00 ele está aqui, ó, 2,0, e o 0 aqui na coluna, ó. Então, nesse caso aqui é 0,4772. Isso é o valor probabilístico. Ou seja, um valor que esteja entre 0 e 2. O que eu faço? Vou substituir esse valor aqui, ó, 0,4772, que ele vai ser 0,4772, certo? Esse é o valor que é o valor da probabilidade. A probabilidade aqui nesse caso é esse trecho aqui, ó.
esse trecho ele vale 47,72%, ou seja, a probabilidade da sua bactéria ela produzir entre 150 e 160 gramas, nesse trecho aqui, 47,72%. O problema é que você tem que somar esses dois aqui, porque são dois trechos. A gente tem um trecho entre 160 e 150 e a probabilidade ela também produzir a menos que 150. Então o que você faz? Você vai somar. Então o seu Z é ele ser menor do que 2, ou então, se você quiser, o seu X ser menor do que 160. A mesma coisa. Então 47 com 50% vai dar 97,72%. Lembre que você tem que converter para porcentagem, tá? Essa é a resposta dessa minha questão, tá? Ok? Bom, isso aqui resolvido, eu vou partir para a próxima letra aqui, ó. Qual é a probabilidade dessa nossa bactéria que ela produzir entre 140 e 165 miligramas de CO2 no dia? Vou limpar essa tela para facilitar, para a gente poder continuar. Então, já vou trazer montado. Bem, essa aqui é a montagem que a gente tem. Os meus dados eles estão centrados em 150, que é o conhecido. Eu tenho 165 para mais, que é o que ele pede, e ele produzir, né, entre 165 e entre 140, tá? Faltou aqui, ó, botar esse 140, mas a gente coloca agora 140, tá? E isso aqui são os dados na forma de X, sem fazer conversão nenhuma para normal. O que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular essa região aqui, que é o que me interessa também, e essa outra região. Propriedade da normal, quando você converter isso aqui para valores normalizados, o lado à esquerda da média ele é negativo e o lado à direita da média ele é positivo. Então a minha nova normal ela fica assim, ó. Vou desenhar aqui para facilitar. Bom, a gente já fez aqui a montagem. Quando a gente converte o lado de 165, ele vai dar mais 3. Então a gente já coloca aqui 3, certo? E quando a gente trabalha com 140 para converter ele para uma normal, ele vai dar menos 2. Então ele fica mais ou menos por aqui. Tá? Então, menos 2 mais ou menos aqui. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar essa parte aqui, a probabilidade dessa região, mais a probabilidade dessa. Porque, lembre, eu tenho que calcular de 140 a 150 e de 150 a 165. Nesse caso aqui, ó, quando eu vou consultar 2 e quando eu vou consultar 3, aí eu faço assim. Ó. Bom, no caso de 2 é 2,00, no caso de 3 também é 3,00, tá? 3 ele vai ficar aqui, ó. 3 está aqui, ó. 3,00, então o 0 é a primeira coluna, ó. Preste atenção aqui, ó, na primeira coluna, então ele é 49,87, vamos já deixar marcado aqui. Essa região aqui, ó, vale 49,87%. E essa segunda região aqui, que seria o 2, é o 2,00. Não interessa se ele é menos ou mais, tá? É negativo ou positivo. Então a gente vai procurar aqui, ó, 2,0. 0 também está na primeira coluna, então dá 47,72. Então eu tenho, ó, 47,72%. Conclusão, qual é a probabilidade de você encontrar uma bactéria que ela produz entre 140 e 165 miligramas de CO2 por dia, tá? Bom, isso aqui, esse cálculo aqui você escreve assim, ó. Eu vou escrever. Bom, estatisticamente falando, você vai escrever dessa forma, na forma de Z, da tabela valores tabelados de Z, você pode expressar de menos 2 a 3 no formato de Z, ou então de 140 até 165, que é a mesma coisa. Então você vai juntar o 47,72 mais 89,87, tá? Então a gente vai somar esses dois. No final aqui, o que é que você vai ter? O que nós temos aqui é que a probabilidade desse grupo de bactérias estudado durante 20 anos produzir entre 140 e 165 miligramas de gás carbônico é 97,59%, ou seja, tem essa probabilidade aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos acompanhar os demais exercícios pelo ambiente. Por enquanto, esse é o recado da gente, fazer os exercícios que tem no livro lá, se vocês tiverem tempo, tá bom? Obrigado e até mais.